Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Bom dia, vamos começar mais uma semana, esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é o dia do Provérbios 11. Provérbios 11. O Senhor Deus detesta quem usa balança desonesta, mas gosta de quem usa peso justo. O orgulhoso logo será humilhado, mas com os humildes terá sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria doença. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele, e a esperança dos maus dá em nada. O homem desonesto escapa da angústia, porém o mal recebe o lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra o perigo dos homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há grito de alegria quando a morte dos homens maus. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, elas se tornam importantes, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Os mexeriqueiros espalham segredos, mas a pessoa séria é discreta. Os pais que não têm um bom governo, o país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros, a segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o que é bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Hoje, a reflexão que esse provérbio nos traz é sobre comportamento. Como anda o nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. Aí ele fala da mulher imoral e ele fala da mulher bondosa.
E ele fala do seu comportamento diante da vida. E aí ele de repente fala sobre o trabalho, sobre a preguiça. E ele continua falando sobre como andam os teus pensamentos, sobre quando você é bom, quando você é mal. Às vezes a gente acha que o mal é aquele, né? Que vem doido para poder sempre aniquilar tudo, mas não. Às vezes um comportamento mal é ser um fiador. Porque ele fala que quem for fiador acabará chorando. E aí? Se é fiador de alguém, você se dá muito mal e você quer a misericórdia de Deus. E aqui tá dizendo, se você for fiador de alguém, você vai acabar chorando. Então você foi um tolo. A gente só financia algo que a gente pode arcar. Eu aprendi foi aqui em Provérbios. Você só dá algo a alguém que você pode sustentar. Então ele fala que um país que é governado por quem é bom, o povo fica muito feliz. E um país que é governado por quem é mau, o povo perece, o povo sofre. E ele fala que é bom fazer vários amigos, né? E que na multidão de conselheiros há bom êxito, que a gente consegue, que é bom a gente buscar bons conselhos. O problema é com quem você anda. Que não adianta você buscar bons conselhos de gente mal. Só que você só atrai aquilo que você é. Se você está rodeado por uma nuvem de testemunhas negativas, é porque você está ali daquele ciclo. Eu lembro que quando eu comecei a me posicionar contra o feminismo, eu era amiga de muita gente, mas muito mais pessoas que eu sou hoje. Quando eu comecei a me posicionar diante daquilo que eu acreditava, que eu não queria mais ficar calada, que eu já via que aquilo ali não fazia sentido para mim, fazem bastante tempo, né? Que eu era uma adulta, que eu não aceitava, que eu não era esquerdista. E eu comecei a me posicionar, mas antes disso eu comecei a me posicionar sobre o feminismo, há alguns anos atrás. Uma leva de amigos saíram de perto de mim. Mas eles não saíram felizes, não, eles saíram me xingando, achando um absurdo. Mas eu já tinha tempo demais entendendo o que era o feminismo para continuar calada. E entre eles e o que é correto, eu fiquei com o que é o correto. Pronto, foi uma leva de amigos. E depois, quando eu me posicionei sobre outras coisas, cada detalhe que a gente vai se posicionando diante do nosso comportamento, uma leva de amigos vem, uma leva de amigos vão. Lá em Apocalipse diz que Deus, ele quer vomitar quem é morno. Quem fica em cima do muro, ele vomita. Ele não gosta. Ah, não, vou ficar aqui bem quietinha. Mas assim, você não precisa de agredir ninguém, tá? Você pode ser doce, mas essa é a minha opinião. Esse é o meu comportamento. Você não precisa de ser levado por uma leva de situações só porque você convive com meia dúzia de pessoas. Não, esse é o meu posicionamento, fim. Eu tava no banco, eu tava sendo atendida por uma mulher e ela tava falando um monte de coisas da cabeça dela. Eu não pedi a opinião dela, eu não perguntei, eu tava calada. Eu tava fazendo um atendimento com um cliente meu, então eu tava bem caladinha. Bem caladinha. E ela começou a vomitar tudo que ela pensava. Falava, e eu bem quietinha. Ela não tinha pedido a minha opinião, eu tava ali atendendo o cliente. E chegou uma hora, ela olhou pra mim e falou assim, não é? Eu falei, eu discordo de tudo que você falou. O meu pensamento é exatamente o contrário ao seu. Mas eu não preciso ficar debatendo com você, porque se é contrário ao seu, você já sabe o que eu penso. Ela, como assim? Falei, é assim. É contrário. Eu sei que no Brasil é muito temerário a gente afirmar alguma coisa. Eu sei que no Brasil é muito temerário a gente afirmar que, eu sou isso, eu sou aquilo, né?
Os pensamentos que você tem trouxeram o Brasil até aqui. Estamos aqui. Mas afundaram ele em grande parte. Os meus pensamentos podem ser bem arriscados para o nosso país. E quem sabe pode afundar a outra parte dele. Então eu não tenho como ser calorosa aqui agora. E também nem vai adiantar. As coisas são do que são. Eu espero que mude. Começamos uma mudança há um tempo e eu espero que mude. Porque do jeito que tá, não tava dando. Mas não vai adiantar. Eu prefiro um outro modelo. Mas não vai. Aí ela olhou assim pra mim e voltou a trabalhar. Pronto. Ela queria discutir comigo. Então, a nossa opinião ela pode ser entregue a outra pessoa. Se a opinião dela é uma e a sua é outra, se a opinião é totalmente o contrário, pronto. É o contrário. Para você ter a sua, e eu sempre falo assim, para você ter a sua opinião, você tem que saber o que é a contrária. E sabe, isso que você sabe que é a contrária é exatamente a minha. Pronto. Mas olha, eu te respeito. E como a gente vive ainda no Estado Democrático de Direito, pronto, é o meu respeito também. Então eu não podia simplesmente ficar calada. Ela poderia ali falar milhões de coisas. Se ela não perguntasse a minha opinião, ela jamais saberia que eu era contra o que ela estava falando. Mas do nada, e de repente ela parou. Pronto. Parou de me incomodar. Eu não estava ali para saber posicionamento político dela, eu estava ali para fazer o meu trabalho. E ela falando aquele tanto de posicionamento político, ela deixou de trabalhar por 30 minutos. E a gente parado olhando para ela. E quando ela descobriu que o meu posicionamento era contra o dela, ela voltou a trabalhar. Então a palavra diz que uma joia de ouro no focinho de uma mulher imoral é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Ele compara uma mulher imoral a uma porca. Pesado, né? Essa parte já me fez refletir muitos e muitos anos sobre o meu comportamento. Ele foi alinhando e ajustando as minhas vontades. Ao ponto que hoje ele continua alinhando e ajustando as minhas vontades. Imagina uma joia em uma porca. É isso que Deus compara a mulher imoral. Então, esse capítulo inteiro ele fala sobre como é o nosso comportamento. O que acontece quando você faz o que tem que ser feito e o que você faz quando você vai por outros caminhos. Então, ele conta de várias histórias. Então, cada versículo ele conta uma história diferente. A beleza da mulher sem juízo. De que adianta? A beleza da mulher sem juízo. Nada. É o mesmo que colocar uma joia no nariz de uma porca. Essa aí é a verdadeira comparação. Aí ele vem para a generosidade, ele fala que aquele que é generoso fica cada vez mais rico. E aquele que guarda, aquele que economiza, fica cada vez mais pobre. Esse é um texto para a gente ler, refletir, ruminar. Se a gente tivesse só esse texto para nos alinhar o ano inteiro. Já era o suficiente. Quem confia nas suas riquezas cairá. Mas aquele que é generoso, aquele que é abundante, será espalhado como a folhagem. Suas riquezas será abundante. Reflita sobre o seu comportamento. Como você tem lidado com as coisas da sua vida, com as coisas das suas circunstâncias, com aquilo que lhe é apresentado a todo momento. Vamos lá, vamos orar? Feche seus olhos e vem comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida, a vida do meu irmão que está aqui na frente, te louvar e engrandecer o teu nome e agradecer, porque nós temos a oportunidade de ouvir, entender e aplicar a tua palavra.
Que essa palavra caia em corações férteis e que ela renda 100 por um. E que nós possamos, a partir de hoje, mudar e transformar o nosso comportamento. Que a nossa visão seja a tua visão. Que os nossos pensamentos sejam os teus pensamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Bom dia. Fica com Deus. Deus abençoe a sua semana. Que ela seja próspera, produtiva e cheia do Espírito Santo. Um beijo, fica com Deus. Até amanhã, 5h45.